Vamos falar do Atlético. Conta pra mim, Matheus Oliveira, quais são, né, as quentes do Galo nesta quarta? Pois é, Rafa, hoje um dia de pegar estrada no Atlético, né? A turma seguindo pra Tiradentes, cidade do interior de Minas, bem ao lado de São João del Rei, que será palco do confronto de amanhã entre Atlético e Atletique, 9 da noite, na Arena Sicredi, quarta rodada do Campeonato Mineiro. Tiradentes, que é um destino, já foi eleito um dos melhores destinos do mundo. Maravilhoso. A turma do Galo vai passar bem, viu? Vai. Eu sou suspeito pra falar da cidade. Você tava lá esses dias, sempre que eu posso eu dou uma passada em Tiradentes. Já conheço a região ali toda. E esse jogo até seria no sábado de carnaval. Inicialmente estava marcado para sábado, mas o Atlético não hospedagem em Tiradentes, São João del Rei, na região. É uma região muito turística, então a turma aproveita o carnaval para quem quer descansar, para ir para essas cidades do interior de Minas. Então, o jogo remarcado para quinta-feira. Havia até no regulamento do Campeonato Mineiro a previsão de um jogo no sábado de carnaval para que a TV transmitisse. Só que não vai ter jeito, vai passar o caldeirão do Marcos Mion mesmo. Não sei se vocês têm essa percepção, mas muito difícil o sábado de carnaval que não tenha jogo pelo Mineiro, né? Eu não me lembro de não ter feito ter tido um sábado de carnaval que não tivesse um jogo. Pra torcida do Atlético é um alívio, né? Porque se pega a Caldense no sábado de carnaval é taca. O Léo Gustavo já falou isso aqui. Todo sábado de carnaval. Quando não era o Cruzeiro, era o Atlético em Poços de Caldas. Sempre era Poços de Caldas. E a gente ia lá, aquele carnaval, porque Poços de Caldas tem carnaval, de rua, desfile, não sei o quê. A cidade lotada, carnaval pra tudo quanto era lado, e você tinha o jogo. Eu me sentia assim, fora do contexto, totalmente, sabe? Né? Mas... enfim, passaram o jogo pra quinta-feira. O Lélio tá certo. Tá realmente. certo. Nossa senhora. Foi muito. Recentemente teve um Galo e Pouso Alegre aí no sábado de carnaval também, que o Atlético custou pra empatar o jogo. O gol saiu no final, foi um gol do Fábio Gomes. Foi um dos poucos gols que o Fábio Gomes marcou com a camisa do Atlético. Esse jogo acho que foi 2022, se eu não tô enganado, viu, Matheus? Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? A turma seguindo então para Tiradentes vai chegar lá por volta de 6:30 é a previsão. E o Atlético seguindo para o interior com mais um desfalque. Já não contaria com o Maurício Lemos, zagueiro com lesão muscular na panturrilha esquerda. Não contaria com o Zaratio, com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Os dois já iniciaram o trabalho de fisioterapia. E hoje, quando saiu a lista de relacionados do Atlético, a surpresa: a ausência do volante Edenilson, que está com desconforto muscular. Sem ele, a tendência é que o técnico Luiz Felipe Scolari escale Batalha. E aí seria a estreia dele na temporada. O Batalha ficou fazendo um trabalho especial de preparação física, até porque sofreu uma lesão na reta final da última temporada, passou por cirurgia no joelho para tratar de uma lesão no menisco em outubro. E aí o atleta sendo preservado nesse início de temporada. Foi relacionado para o clássico, ficou no banco de reservas e nem chegou a estrear em 2024. Breno Galante, muito boa tarde para você. Esses 3 jogos do Edenilson na temporada, com base neles, dá para afirmar que ele vai fazer falta diante do Atletique? Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Rafa. Seja bem-vinda novamente, Dimara. Já estávamos com saudades de você por aqui. Boa tarde à turma de casa. Eu estou aqui na pousada onde o Atlético vai ficar hospedado em Tiradentes. Eu não vou falar o nome para não falar o merchan, né? Aqui, lugar ela não devia chamar pequena. Ela não devia chamar pequena, ela devia chamar grande, né? Eu sei. Porque isso aqui é uma cidade. Uma cidade. Mas enfim. Tá chuviscando, o Atlético, o pessoal que tá vendo no YouTube, o Atlético vai chegar nesse portão aqui atrás de mim, né? Tá na estrada o time, como o Matheus falou, previsão em torno aí de 6 horas da tarde o time chegar por aqui, chuviscando, e tem um torcedor do Atlético até agora ali no portão, já aguardando a chegada do time por aqui. Em relação ao Edenilson, o Matheus,
ele é uma grande incógnita ainda pro torcedor do Atlético, né? Porque na reta final do Brasileiro ele fez boas partidas, mas ainda não caiu na graça do torcedor, não. E depois do jogo que ele fez contra o Cruzeiro, a torcida voltou a pegar no pé dele de novo. Então eu não acho que ele vai fazer tanta falta assim não, sendo bem sincero. Resta saber como é que tá a condição física do Batalha, né? O Batalha era titular absoluto, mas até agora ele ficou uns bons jogos da reta final fora, foi relacionado no último jogo. Questão física para mim só, se o Batalha estiver bem fisicamente, aí eu acho que ele vai assumir novamente a titularidade do Atlético ao lado do Otávio e não vejo nenhum tipo de problema. E se ele não conseguir jogar os 90 minutos, tem também o Alan Franco no banco, que eu acho que ele pode dar conta do recado tranquilamente, viu, Matheus? E essa questão do Batalha é uma volta muito importante. O Atlético sabe como ele será ao longo da temporada, né? Um jogador praticamente indispensável. Quando ele saiu do time, ele estava muito bem, né? Absoluto. Então, assim, ele ganhando essa condição, aí é só imaginação mesmo. É só como o Breno disse, se ele não tiver condições mesmo. Porque eu tenho certeza que um jogador como ele, né, Matheus, Rafa, ele só vai ganhar esse ritmo e tudo se ele jogar. E a hora que ele tem para jogar no Campeonato Mineiro. Não entendo outra forma, né? Você não vai querer entrar com ele em Libertadores, em Brasileiro, não sei o quê, tentando salvar a pátria. É ótimo, é ruim a contusão? É ruim a contusão de um companheiro, mas é o momento também para que o Felipe veja em condições se ele está, né? Em que pese tudo o que você enfrenta quando você tá no interior, né? Até pela cidade, pelo que falou, a gente já teve o prefeito lá totalmente idealizado com a política, né? Muita coisa. Nossa, focado, hein, Dimara? Focadíssimo nas necessidades, né? Que precisa, né? De segurança, educação, né? Na questão social mesmo. Saúde, né? Saúde, a questão social, totalmente focado. Fiquei impressionada. Mas então, só que não, né, gente? Então, a gente já sente como é que é o esquema. Aliás, ele deve ser atleticano, viu? Pelo escândalo, eu acho que ele é atleticano. Com todo respeito. Opinião é minha. Então acho que tudo isso tem um peso, né? E voltar, a pressão é maior e tudo mais, e ele é muito experiente. Acho que é importante essa volta do Batalha, assim, se acontecer. Se não acontecer, o Igor Rabelo também se dá bem por ali. Os relacionados do Atlético para esse jogo, Rafa, pro gol, Everson, Gabriel Delfim e Matheus Mendes. Para as laterais, Guilherme Arana, Mariano, Rubens e Saravia. Para a zaga, Bruno Fux, Igor Rabelo e Gemerson, além do Rômulo. É um jovem que subiu das categorias de base. Pro meio campo, Alisson, Batalha, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Otávio, Patrick e Paulo Vitor. Pro ataque, Pedrinho, Cadu, Hulk, Paulinho e Pavon. Notou alguma ausência, Rafa? Peraí. Eu tô voltando de férias. Kardec e Vargas. Certo, correto. Vargas e Allan Kardec fora da lista de relacionados por opção do técnico Felipão, e as presenças de Alisson e Cadu que voltam à lista, eles não foram relacionados pro clássico. São as observações, né? Eu acho, em termos de Mineiro, óbvio, quer dizer, né? O Kardec não precisa, nem o Vargas, né, gente? Então são pontos que você já vai tendo aí de né? De lucidez e tal em relação ao que o Felipe pretende, mas também muito do que ele precisa ver do grupo mesmo, né? A continuidade de trabalho, como ele está pensando esse time e tudo mais. São essas pistas que vão sendo dadas, né? Mesmo que às vezes o treinador não responda, que seja coisa, as pistas são muito fáceis de você definir, até numa relação de jogo, né? Isso vamos aproveitar, vamos ver como é que vai sair. E às vezes, gente, é só pro cara também ter essa condição de estar com o grupo, de sentir como de estar junto, né? Que eu acho que tem uma parte muito importante também quando você tá numa formação de equipe, né? Com certeza. Oi, Breno, diga. Bom, o que me chama a atenção, claro, é um ponto positivo, a gente vê o Filipão, que não tinha nenhum dos garotos da base no banco no clássico, ele trazer para cá o Rômulo, até porque ele tem a ausência do Lemos, né? Ele tem o Paulo Vitor pro meio, o Alisson e o Cadu. Mas eu sinto falta do Isaac.
eu ainda não consegui compreender por que o Isaac não está sendo relacionado. Claro, é uma escolha do Filipão, mas pelas características do Isaac, né? Porque o Isaac é aquele centroavante de área, né? Que poderia, vamos dizer assim, ter a mesma característica parecida com a do Kardec. E o Cadu, por exemplo, é um atacante que joga nas 3 posições lá na frente, mas ele não é aquele centroavante que a gente fala que tem o faro do gol, sabe, o Rafa? E o Isaac teve o seu contrato renovado, estava para ir para Curitiba, o Atlético bancou para que ele ficasse, o Filipão falou que ele ia ter oportunidades. E tá aí o 4º jogo do Atlético na temporada e ele não foi relacionado ainda. Eu tenho uma curiosidade em relação a essa não utilização do Isaac, sabe, Rafa? Tem um ouvinte Isaac até... foi pra Copa São Paulo? O Isaac foi, Breno, pra Copinha? Não foi não. Ele ficou como profissional, né? Ele treinou com um time profissional. Isso. É porque tem um ouvinte nosso perguntando sobre o Vitinho, Vitor Gabriel. O André Felipe, quem tá mandando mensagem aqui, falando que ele sumiu também do time profissional. O Isaac, pelo menos, estava treinando, estava com o elenco profissional. O Vitor Gabriel disputou a Copinha, tá, o André Felipe? Que nos ouve de Sabará. E no time principal ele não tá sendo utilizado. Deve estar com a turma do Sub-23, né? Mas deve ser porque ele disputou a Ele Copinha, tá treinando não? com o profissional, Rafa. Ah, ele tá treinando, né? Ele tá treinando com o profissional, mas ele não tá sendo relacionado, até porque o Atlético tem 2 laterais, né? Mariano e Saravia, né? Entendi, pela questão da posição de você já ter 2, normalmente, principalmente numa viagem dessas, né? O Galo vai de ônibus, uma quantidade restrita de pessoas ali dentro do ônibus, então você manda 2, né? O titular e o reserva. Mas do Vitinho a gente já falou aqui, o Felipe tem essa ideia de aproveitamento, o próprio Rodrigo Caetano já falou sobre isso, né? Na questão, até porque que eles não contrataram outro lateral, preferiram renovar com o Mariano e tudo mais, isso já foi meio que explicado. Eu só acho o seguinte, o Filipão já falou por várias vezes, né, desse cuidado que ele tem com os meninos da base, né? E claro também que a gente questiona porque o Mineiro talvez seja um momento que ele possa estar observando esses garotos. Só que a gente não pode se esquecer, e a gente sempre fala sobre isso, qual que é a importância do Mineiro para Atlético e Cruzeiro? Né? Se eles ganharem Copa do Brasil ou ganhar, não. Hoje tem a questão da vaga na Copa do Brasil, mas vamos ser sinceros, né? Olha como o bicho pegou depois do clássico. Nossa então, senhora. assim, não sei se dá também pra ficar, não é não? Sim. Porque eu acho que, e aí eu gostei muito do que o Reinaldo, o atacante, né, ex-atlético, falou depois do clássico. Ele falou assim, é preciso que esses jogadores entendam que o clássico é da torcida. E é da torcida. Não é que isso vai mudar a história do Atlético no decorrer da temporada, nem do Cruzeiro no decorrer da temporada. Eles têm outros rivais, outras histórias. E aí eu acho também que o Mineiro é da torcida. Por que o Mineiro é da torcida? Porque também disputa com o Cruzeiro, gente. Desculpa, América, com todo, pode até ser o vice, não tô falando que não vai. Mas assim, também é da torcida. Então, olha a rolo que deu depois do clássico. Então, não sei se, sabe, a gente fala tanto que é a hora de mostrar, mas quem aceita isso? O campeonato estadual, ele serve pra você não ser zoado, né? Tipo isso. Mas cai treinador, né? Já caiu do Ipatinga, cara, né? O do Ipatinga a gente entrevistou o Pacheco aqui no Tempo Esportes. Não foi? E aí caiu na 3ª rodada, mesmo vencendo o jogo. Mesmo vencendo. Eu não entendi muito aquilo, não. E aí vale também a gente dizer, né, Breno? O Atlético tá passando por uma reformulação na base, né? Trocou o técnico, se não me engano, do Sub-15, né? Agora acho que foi Sub-17, o do Sub-17 que estava, saiu por questões particulares, aí o do Sub-15 subiu para o Sub-17 e ontem foi anunciado um para o Sub-15. Então, ele já tinha mexido no técnico que foi para a Copa São Paulo, né? Também já era... Guilherme Dalladeia. Isso. Então, acredito que também ele está passando por uma reformulação na base que a gente cobra tanto, que o Atlético precisa revelar, né? Ô, Matheus, considerando essa lista de relacionados aí, mesmo com essas ausências de Lemos machucado, Vargas, Allan Kardec, eu acho que o time não vai fugir muito do que a gente já viu nessas rodadas 1, 2 e 3, não, né? Também acho que não. O Atlético vai para São João del Rei com a missão de buscar a vitória, porque é o 2º colocado no grupo nesse momento, uma posição desconfortável para um time para um clube do tamanho do Atlético, né? Acredito muito que no lugar do Lemos vai o Igor Rabelo, no lugar do Edenilson Batalha e no lugar do Zarate o Igor Gomes. Não vai ter muita surpresa não, viu, Rafa? Eu acho que vai ser esse 11 inicial aqui, ó.
Everson, Mariano ou Saravia, fica sempre aquela dúvida. Gemerson Rabelo e Arana, Otávio Batalha, igual o Matheus falou. Scarpa com o Igor Gomes. Será? Eu acho que pode colocar os dois aí pra ver da qual é que é. Vai que dá certo. O Zarate lesionou, infelizmente. Paulinho e Hulk lá na frente. Timão, né? Pois é, ué. Timaço, assim, no papel tá indo muito bem, né? Dentro de campo. Dentro de campo é que são elas. Matheus, a gente fez, né, o São Paulo e Palmeiras, e aí viu o Breno. Também pra você entrar nessa história, a gente tava lá e eu olhando aquele jogo assim, eu virei pro Matheus e falei, Matheus de Deus, que intensidade é essa? Diferente que coisa, do nosso clássico. Que coisa. Mas a mais nada. Né? Você pode falar, mas a Supercopa não interessa, eles estavam ali, mentira, título, não sei o quê. Jogaram pra caramba, o que é aquele Murilo, que todo mundo sabe quem é, e o Gomes, que é aquilo, o que é essa recomposição defensiva do Palmeiras, o que é esse ataque, ou mesmo o São Paulo, né, o próprio Rafinha, em fim de carreira, e último ano. Gente, aqui, é assustador. Mas mais nada. Porque se eles têm tempo aí juntos, o Atlético também tem. Sim. Né? O São Paulo trocou de treinador, ok, mas o Thiago não é nem doido, não mudou o esquema. E o Abel, pelo amor de Deus. Não precisa nem falar, né? Olha, gente, não dá. Uma coisa a gente vê pela televisão, outra coisa quando você tá próximo, você vê que é outro mundo. 5h23, hoje programa mais curtinho, a gente já tá fechando o primeiro tempo do Galo, tem mais algum detalhe aí, Matheus? Rodrigo Santana se reencontrará com o Atlético pela primeira vez, Rafa. Ele treinou o Galo em 2019, substituindo o Levir Coupe. Ele estava na base do Atlético, era técnico do Sub-20, o Levir caiu em abril de 2019. Ele foi alçado ao posto de interino. Em junho foi efetivado no cargo e ficou até outubro, portanto 6 meses como técnico do time principal do Atlético, 41 jogos, 18 vitórias, 6 empates, 17 derrotas, 49% de aproveitamento. E de lá para cá, o Rodrigo Santana passou por Avaí, Coritiba, Confiança. Teve uma experiência internacional um pouco inusitada. Passou pelo Rans Nuzantra da Indonésia e pelo Vaca Dias da Bolívia. Vaca Dias. A gente tem uma sonora dele aí, né, Matheus? Tem, vamos ouvir o Rodrigo Santana falando sobre esse reencontro com o Atlético. Sim, verdade, primeira vez que vou encontrar de jogar contra, né? O clube o qual me abriu as portas aí pro cenário nacional, um clube que eu tenho muita gratidão. Tenho muitos amigos lá ainda, né? É uma sensação diferente, né? Como eu ainda não experimentei, mas de uma coisa eu sei, né? Eu quero jogar para vencer, né? Independente do adversário, sempre a gente vai querer buscar a vitória em todos os jogos, mesmo respeitando muito. Mas quando se trata de jogo, acho que todo sentimento fica para trás e a gente quer buscar os 3 pontos. Rodrigo Santana, técnico do Atlético, que quando chegou ao Atlético foi no ano seguinte àquela bela campanha da URT, comandada por ele no Campeonato Mineiro, foi a campeã do interior em 2017 e ele eleito o melhor técnico daquela competição. Boa, Rodrigo Santana, tem conhecimento de causa, né, Breno Galante? Conhece bem o Galo, agora do outro lado, no Atlético, esse time bem estruturado que virou SAF. E vamos ver o que vai acontecer em São João del Rei amanhã, claro, com transmissão aqui da FM O Tempo. Breno, pra gente fechando contigo, mais algum detalhe por aí, meu velho? Ô Rafa, a Dimara falou de intensidade, eu estou imaginando que amanhã vamos ter intensidade aqui, viu? Porque eu acho que o Rodrigo Santana vai motivar esse time do Atlético, eu acho que vai ser um jogo bem pegado. O estádio Joaquim Portugal foi ampliado, tem uma carga de 4.156 ingressos, 500 ingressos foram colocados à disposição da torcida do Atlético. Até agora 85% da carga já foi vendida. O que eu vi hoje algumas imagens, eu não consegui ir ainda lá ao ver o campo, vou amanhã pela manhã, mas o campo está muito bem conservado. O Atlético não vai ter nenhum tipo de problema em relação a gramado. Vai ter que se esforçar mais do que fez no último clássico, porque eu acho que amanhã teremos pedreira pela frente, viu, Rafa? Um abraço para você, Dimara, Matheus, turma de casa. Até amanhã. Valeu.